Qual é o seu nome? Clovis, respondeu o garçom sem muita cortesia. Muito bem, Clovis, você aceitaria fazer um trabalho muito bem remunerado, mas que precisa ser realizado por uma pessoa esperta e decidida e, principalmente, sem muitas perguntas. Clovis titubeou um pouco para não se mostrar muito interessado e por fim respondeu. Desde que não seja matar, creio que sim. Muito bem, era o que eu pensava. A que horas deixa seu serviço? Assim, combinaram um encontro depois da saída de Clovis. Na hora certa, Leandro esperava cheio de esperança por ter encontrado quem procurava. A afinidade logo se fez presente, pois ambos não se importavam muito com os sentimentos alheios. Para eles o que valia era conseguir o que desejavam. Leandra desejava anular o sonho de Augusto e Clara, e Clovis queria colocar no bolso uma grande quantia em dinheiro. O mundo é um belo livro de ensinamentos altruístas, mas pouco útil para quem não sabe ler, para quem não compreende que tudo o que fazemos em um dia é semente para o dia seguinte, que cobra consequências para quem a plantou. Leandra perdera completamente seu rumo, entregava-se com tanta euforia ao desejo desastroso de prejudicar Augusto e Clara que se tornara cega e surda aos apelos da dignidade e do respeito ao semelhante, via e ouvia apenas o que lhe convinha, colocara-se no centro para comandar o entorno de sua leviandade. Após saber o que deveria fazer, Clovis afirmou. Aceito, mas quero pagamento adiantado em dinheiro. Leandra ia questionar quando ele voltou a dizer. Tem de ser assim ou estou fora. Está bem, que seja, mas aí de você se não cumprir o acordo. Quando será? Eu aviso. Aguarde meu contato e não se esqueça de tudo o que combinamos. Não quero que nada saia errado ou fuja do nosso controle. A senhora vai esperar no local? Sim. Ficarei aguardando, disso não tenha dúvida. Quero lhe dizer que se alguma coisa falhar, não a conheço e não vou assumir nada. Ninguém sabe que nos conhecemos, nunca nos viram conversar além dos pedidos do bar, portanto, entrego e desapareço. Combinado? Combinado. Assim que Clovis se afastou, Leandra pensou. Desta vez vai dar certo, o amor que Clara tem pela irmã vai sobrepujar o que sente por Augusto, tenho certeza. Agora será minha vez de ser feliz. Leandra não compreendia que ninguém consegue a verdadeira felicidade passando por cima dos sentimentos do próximo. A nossa felicidade é proporcional à felicidade que promovemos ao nosso semelhante. As marcas de sofrimento que deixamos para trás vão, com certeza, interferir nas ondas de felicidade que acreditamos ter. Ela decorre das próprias qualidades das pessoas e não da condição material do meio em que vive. Examinada apenas do ponto de vista terreno, a felicidade, pelo breve trâmite carnal, não tem qualquer significado, permanecendo como capricho dos sentidos. Entretanto, ela não é pessoal, se somente nós a possuirmos, se não pudermos compartilhar com os outros, ela será egoísta e triste. Leandra se envolvia cada vez mais no engano de que seria feliz com alguém que dedicava seu amor a outra pessoa, não aceitava o fato de não fazer parte dos sonhos de Augusto. Seu excessivo orgulho a impedia de ver a realidade e cada vez mais se emaranhava na inconsequência de seus atos. Com a proximidade do casamento, Pedro aumentou sua preocupação. Temia nova investida de Leandra. Janete perdera o contato com ela e não sabiam se ela já aceitara o fato ou não. A desconfiança de Pedro de que ela poderia tentar alguma coisa novamente se baseava na impulsividade e na leviandade que eram, sem dúvida, uma marca de sua personalidade egoísta. Que Deus proteja Augusto e Clara, falou para Janete, enquanto esse casamento não se realiza, não consigo ficar tranquilo. Bobagem, Pedro, não acredito que depois do susto que ela passou ao ser levada para a delegacia ainda tenha coragem de tentar alguma coisa. Não sei, Janete. As pessoas orgulhosas, egoístas e vaidosas como Leandra não possuem limites, enxergam e ouvem somente o que lhes convém, para elas tudo gira em torno de si mesmas, porque se julgam merecedoras do melhor, do mais belo, enfim, acham que estão no topo do universo.
Nisso você tem razão, Pedro. Realmente é difícil controlar pessoas como Leandra. O orgulho aniquila todo o sentimento de humildade que se pretenda esboçar. Voltado para sua própria pessoa, o orgulhoso tem de se elevar da opinião que possui ou pense possuir em detrimento de seus semelhantes. Esquece-se de Deus, tal o domínio que o orgulho pode exercer e, esquecer-se de Deus é entrar na escuridão de si mesmo. Se inscreva, ative o sininho, e receba todas as notificações de novos audiolivros. Capítulo 19. Amor não se compra. Os preparativos para o casamento de Clara propiciavam imensa alegria no coração de todos. Nancy era, sem dúvida, a mais entusiasmada com a felicidade de sua irmã. Ao olhar o lindo vestido que Clara usaria na cerimônia, não conseguia evitar as lágrimas que caíam teimosas pelo seu rosto. Sonhava poder usar um vestido igual e seu coração sensível se apertava por saber que jamais isso seria possível, mas, esse sonho que no passado algumas vezes a revoltara, hoje não lhe causava mais revolta ou mágoa, pois passara a entender o porquê de as coisas acontecerem. Sabia agora que tudo está subordinado à lei de causa e efeito e o que queria era somente não se perder novamente, fazer dar certo a sagrada oportunidade recebida do Criador. Achar meu vestido bonito, Nancy. Bonito é pouco, Clara. Ele é simplesmente lindo, mas você merece o melhor e o mais bonito, minha irmã. Sei que será muito feliz com Augusto e quero presenciar essa felicidade. É evidente que vai presenciar. Estaremos sempre juntas, vamos morar aqui, esqueceu? Sem nada que pudesse explicar, Nancy silenciou e sentiu uma angústia invadir seu coração. O que foi, Nancy? Ficou diferente. É que eu senti uma angústia invadir meu peito como se alguma coisa fosse me separar de você. Abraçando-a, Clara respondeu. Querida, nada vai nos separar, vamos ficar juntas sempre. Acredite nisso. Eu acredito, faltam apenas 2 dias para o seu casamento, acho que isso está me deixando aflita. Já sei, para você ficar mais alegre vamos dar uma volta até o parque, só nós duas. Vamos olhar os peixinhos, ver o voo dos pássaros entre as árvores, admirar a beleza das flores e sentir o perfume no ar. O que acha? Adoraria. Sylvia, preocupada, considerou que não era bom que fossem sozinhas, mas, diante da alegação de Clara de que nenhum perigo existia naquele passeio, acabou concordando. Leandra foi avisada pela pessoa que colocara naquela semana para espionar o andamento da casa de Clara, principalmente as saídas de Nancy, e, sem perder tempo, avisou Clovis que, imediatamente, seguiu rumo ao parque para encontrar-se com ela. Não demorou muito e viram Clara e Nancy próximas ao pequeno lago. É aquela menina, disse Leandra para Clovis, aproveite que ninguém está por perto. Admirado, Clovis constatou. Mas ela é uma deficiente. Disso eu sei, não precisa me informar, mas é ela a vítima, falou Leandra sem a menor compaixão. Diante da indecisão de Clovis, Leandra impiedosamente lhe pediu. Não é hora de escrúpulos. Você recebeu o dinheiro que pediu, agora faça a sua parte, dispenso comentários. Estarei no lugar combinado esperando por você. Virou as costas e partiu. Meu Deus, onde fui me meter? Se eu pudesse voltar atrás. Essa mulher é perigosa, o melhor é fazer logo o que tem de ser feito e esquecer isso. Colocou um capuz que lhe cobria o rosto e, aproximando-se de Clara, ameaçou-a com uma arma. Fique quieta porque se gritar mato sua irmã. Pegou Nancy em seus braços e com passos rápidos alcançou o carro e saiu em alta velocidade. Clara, ainda sem acreditar no que acabara de acontecer, começou a gritar com toda a sua força. Socorro! Socorro! Minha irmã foi sequestrada! Socorro! Logo pessoas presentes do local se aproximaram e formou-se um pequeno grupo. O que aconteceu? Perguntou o segurança do parque. Levaram minha irmã. Por favor, chame a polícia, pediu em desespero. Avisadas,
Sylvia e Vilma rapidamente chegaram ao local. Pelo amor de Deus, Clara, o que aconteceu? Perguntou Sylvia alarmada. Mãe, fui ameaçada com uma arma. Um homem encapuçado levou Nancy, não consegui fazer nada para evitar. Ele me disse que se gritasse, ele iria matá-la. Perplexa, Sylvia falou para Vilma. Avise o Hugo, por favor. Passado algum tempo e orientadas pela polícia, elas retornaram para casa. Vamos tomar as devidas providências, informou o policial. Se houver algum contato, avise-nos. Assim que soube do ocorrido, Augusto, acompanhado de Pedro, chegou à casa de Clara. Ninguém conseguia entender a razão de sequestrarem uma pessoa que nenhum mal poderia fazer a alguém. Qual seria a intenção do sequestrador era o que todos se perguntavam. Quem faria essa maldade? Por quê, meu Deus? Clara repetia sem cessar. Cada um à sua maneira tentava entender e encontrar uma resposta para o que considerava inexplicável. Preocupavam-se com Nancy, sozinha e amedrontada. O desespero batia forte no coração de todos. Pedro, em um canto, tentava encontrar uma resposta para tamanha crueldade. De repente, chamou Augusto e com discrição lhe disse: Filho, quem fez isso deve ter um motivo forte, pelo menos na sua cabeça, mas penso que o alvo dessa maldade não é Nancy, mas outra pessoa. Por que pensa assim, meu pai? O que Nancy fez? Quem prejudicou ou atingiu de alguma forma? Nada nem ninguém, Augusto. Mas quem fez isso sabe a importância que ela tem para algumas pessoas, mais precisamente para Clara e, consequentemente, para você também. O senhor não está pensando que há. Leandra. Estou pensando sim, meu filho. Seu casamento está chegando e creio ter sido a única maneira que ela encontrou de acabar com sua união com Clara, pelo menos por enquanto. A primeira tentativa não deu certo, tentou de novo. É fácil chegar a essa conclusão se lembrarmos da ameaça que lhe fez. Augusto sentiu que seu pai tinha razão. Leandra era vingativa demais e realmente o havia ameaçado. Pai, será que ela chegaria a esse ponto? Não só a esse ponto como a coisas muito piores, meu filho. Pessoas como Leandra não possuem limites, não têm bom senso e muito menos generosidade com o próximo. O que na verdade lhes importa é a satisfação delas mesmas, tomam qualquer atitude para conseguir o que querem. Precisamos falar com a família de Nancy, pois vejo o estado de Dona Sylvia, Clara e Hugo, eles estão desesperados. E seria bom também que falássemos sobre Leandra para a polícia, o que já fez para prejudicá-lo e a ameaça que não devemos desprezar, assim a polícia poderá investigá-la. É preciso pensar em tudo, e a vida de Nancy que está em jogo. Augusto, chamando Clara, contou-lhe sobre a suspeita do pai. Será possível que essa moça seria capaz de fazer algo tão desprezível, Augusto? Não podemos afirmar que seja ela, são só suspeitas de meu pai, mas, para falar a verdade, penso que possa ter algum fundamento, depois do que ela fez querendo me incriminar como traficante. Não duvido de mais nada, sei que ela é capaz de tudo para obter o que deseja. E o que ela deseja é você, Augusto. Pode ser, mas perde seu tempo, porque jamais chegarei perto dela, muito menos me relacionar com ela. É incrível como as pessoas ficam cegas quando se colocam no centro do universo. Passam a enxergar somente a si mesmas e, para elas, os outros não possuem sentimentos, não têm direito de fazerem escolhas, enfim, não percebem a solidão em que eles mesmos se colocam. Tem razão, meu amor. Meu Deus, ouviram a voz de Sylvia, será que esses sequestradores não vão fazer nenhum contato? Não suporto mais essa agonia. Calma, mãe, vamos aguardar, disse Hugo, sem conseguir controlar sua própria angústia. A noite chegou. Os primeiros raios de sol foram encontrar todos no mesmo lugar esperando com ansiedade que alguém fizesse contato. Nenhum deles tinha mais lágrimas para chorar, mas alimentavam a esperança de reencontrarem Nancy o mais rápido possível.
A agonia que experimentavam era tão intensa que ninguém se lembrou de que o casamento de Clara e Augusto seria no dia seguinte. Foi Hugo quem colocou a questão. Clara, o que pretendem fazer quanto ao casamento se não conseguirmos encontrar Nancy? É preciso considerar essa hipótese. Clara, olhando para o noivo, ia responder quando o telefone tocou. Rapidamente pegou o fone e em desespero iniciou o contato. Por favor, quem é você? Como está minha irmã? Pelo amor de Deus, responda. Do outro lado da linha ouviu a voz irônica de Leandra. Como vai, Clara? Sua irmã é uma graça, bem boazinha, apesar de toda deformada. Reconheceu a voz pelo modo de falar. Sua ironia chegava a ser desconcertante. Sei que é você, Leandra. Só não imagino a razão de tanta crueldade com uma pessoa totalmente indefesa. Não imagina mesmo, Clara. Quer que eu refresque sua memória? Dei a você e Augusto a chance de terminarem com esse casamento absurdo, mas vocês não me deram crédito, duvidaram da minha inteligência, e esqueceram que quando desejo uma coisa vou até as últimas consequências, atropelo quem estiver na minha frente. Agora, só resta vocês se separarem de uma vez por todas porque se houver casamento amanhã nunca mais verão Nancy. Fui Clara. Não aguentando mais ouvir a voz de Leandra, sua ameaça, seu desrespeito pelas pessoas e principalmente sua crueldade com Nancy, Clara passou o telefone para Augusto, dizendo em poucas palavras o que ouvira. Por favor, Augusto, não suporto mais ouvi-la, converse com ela e veja o que quer na verdade. Completamente irritando Augusto falou com voz áspera. Até onde a sua insanidade vai levá-la, Leandra? Perdeu o juízo, o valor das coisas. Acha mesmo que impedindo nosso casamento eu vou ficar com você? Isso nós veremos, Augusto. Sei muito bem como convencê-lo de que sou muito melhor que Clara e, portanto, muito mais capaz de fazê-lo feliz. Engano seu, Leandra. Nem que você fosse a última mulher do mundo eu me aproximaria de você. Não perca seu tempo, vai pagar muito caro pelo que está fazendo. Esquece que isso é um sequestro, que mais cedo ou mais tarde a polícia vai pegá-la. Não quero ouvir mais ninguém, a ordem é que cancele o casamento, se quiserem que Nancy viva. Dizendo isso, ela desligou o telefone. Augusto e Clara se abraçaram e choraram como duas crianças. O que vamos fazer, meu Deus? Perguntou Silvia. Meu pai estava certo, Leandra é capaz das piores atitudes. Não possui o mínimo de respeito pelas pessoas, seja quem for. Vou avisar a polícia. Já sabemos quem é a sequestradora. Você possui alguma foto dela, Augusto? Seria bom colocarmos nos órgãos de comunicação, assim também como a de Nancy. Hugo tem razão. Talvez eu tenha, já que saímos juntos. Vou ver isso, depois vamos à delegacia com as duas fotos. O delegado poderá nos orientar melhor. Faça isso, Augusto. Pelo amor de Deus, disse Silvia, não vou aguentar sabendo que Nancy está nas mãos de uma louca. Nancy, completamente acuada, olhava para Leandra e o medo aumentava cada vez mais. O que ela vai fazer comigo? Perguntava-se. Intimidada, perguntou com um fio de voz. O que eu fiz para a senhora que ocasionou tanto ódio? Você não me fez nada, mas sua irmã arruinou a minha vida e vou cobrar dela a devolução da minha felicidade por meio de você, que é a pessoa que ela mais ama, entendeu? Entendi. Quer atingi-la pelo coração, é isso? Você é esperta, garota. Ela roubou o homem que eu amo e isso não vou perdoar. Mas ele ama a senhora também? O rosto de Leandra ficou lívido enquanto pensava. Não vou deixar que uma menina que nem perfeita me dê conselhos, é melhor cortar essa conversa de uma vez. Escute aqui, garota, não tenho nada contra você, mas não vou permitir que se intrometa na minha vida e nas minhas decisões. Aconselho-a a ficar quieta. Se não me perturbar, nada vai acontecer com você, isto é, tudo depende da sua irmã. Mas eu não quero me intrometer na vida da senhora,
Só perguntei para saber se tudo isso que está fazendo vai valer a pena, porque se ele não amar, sua maldade não terá efeito. A senhora está se comprometendo com as leis de Deus e esse comprometimento vai lhe custar caro quando chegar o dia do acerto de contas. Leandra estava impressionada com Nancy. Do que você está falando? Estou falando de Deus. Quero lhe dizer que amor não se compra, conquista-se. Se o noivo da minha irmã não tiver nenhum sentimento de amor pela senhora, a sua maldade vai afastá-lo ainda mais, nem amizade restará. Como pode uma pessoa como você, com uma deficiência agressiva, falar com tanta lucidez? Posso saber? Dona Leandra, meu corpo é deficiente, mas meu cérebro está bem próximo do normal. Eu posso pensar, analisar e me comunicar livremente como tantas outras pessoas. Incomodada, Leandra disse: é melhor ficar quieta, assim não corro o risco de perder a cabeça e com você fazer o que não quero. Nancy calou-se. Pensava em sua família e pedia a Deus que a protegesse. Sofria em pensar que Clara poderia perder para sempre Augusto, que sempre fora o amor de sua vida, tudo isso por conta da extrema leviandade de Leandra. Tendo tudo para ser feliz, pensou, essa moça prefere enveredar por um caminho que só vai lhe causar sofrimento e dor. Se ela soubesse o abatimento, a angústia que toma conta do nosso ser quando não temos condições de realizar nossos sonhos, assim como eu, não jogaria sua vida ao vento. Quem assim o faz somente colhe as tempestades que comprometem o progresso espiritual. Hoje eu sei a razão de ter nascido assim. Aprendi com os amigos espirituais que todos temos cicatrizes causadas por nossos erros, num passado doloroso. Mas também temos algumas que nos mostram que as mãos de Deus nos seguraram com força para não cairmos nas garras do mal. Se alguma vez senti dor, foi porque Deus me segurou muito forte para que eu não me perdesse novamente. Daí também as cicatrizes no meu corpo, para que eu possa alcançar a minha redenção. Ele sabia que se assim não fosse, talvez eu me perdesse outra vez na mesma escuridão. Por que está tão calada, com esse ar pensativo, posso saber? Foi a senhora quem me mandou ficar quieta, apenas obedeci. Nancy percebeu que com o passar das horas Leandra estava ficando mais nervosa, olhando frequentemente no relógio. Ela não deve saber o que fazer comigo, pensou. Nesse interim, Augusto e Hugo já haviam colocado fotos das duas nos órgãos de comunicação e contavam com a ajuda eficiente da polícia que, infelizmente, não tinha nenhuma pista do paradeiro de ambas. Clovis, que se arrependera do que fizera, sentiu uma sensação de desconforto ao deparar com a foto de Nancy. Meu Deus! O que fiz? Magoei uma pessoa como esta apenas por dinheiro, levei sofrimento a uma família que não me fez nenhum mal, compactuei com um plano insano de uma mulher sem escrúpulos. Agora não sei o que posso fazer para reverter essa situação angustiante. O que foi, colega? Está aí parado olhando essa foto há um bom tempo. Conhece essa menina ou ficou impressionado com o físico dela? Amigo, responda-me uma coisa. Se alguém faz uma coisa muito ruim e se arrepende, qual é o primeiro passo para tentar modificar a situação? Em primeiro lugar, deve ir ao encontro de quem prejudicou e pedir perdão pela má ação. Posteriormente, deve tentar recompensar a pessoa pelo prejuízo, se existir. E se for alguma coisa que envolve a lei, a pessoa será presa? Não sei dizer, Clovis. Mas penso que se a pessoa se entregar, mostrar arrependimento e ajudar de alguma forma na solução do problema, pode ser que receba algum benefício por colaborar. Na verdade, não posso afirmar que seja assim. O que sei é que sempre vale a pena demonstrar o arrependimento por meio do pedido de perdão. Mas por que esse interesse? Por nada, amigo, por nada. Sou capaz de apostar que ele está envolvido em alguma coisa que lhe trouxe arrependimento e que agora não sabe o que fazer, pensou o amigo de Clovis. Clovis andou sem rumo por alguns instantes e depois de pensar muito, tomou uma decisão. Vou até a polícia. É minha obrigação reparar esse mal, aconteça o que quer que seja. Na delegacia, apresentou-se exposto tudo ao delegado, finalizando.
Posso levá-lo até o lugar onde elas estão. É de difícil acesso, mas primeiro quero falar com a família. Avisados pelo delegado, Sylvia, acompanhada de Hugo, Clara e Augusto chegaram à delegacia. Estavam nervosos e ansiosos para saber onde estava Nancy. Depois de ouvirem a confissão de Clovis, aceitaram seu pedido de perdão e com 3 policiais, todos seguiram ao encontro de Leandra e Nancy. Como dissera Clovis, o acesso realmente era difícil, mas a vontade de rever Nancy impulsionava a todos para a frente, sem se importarem com os obstáculos do caminho. Ela está armada? Perguntou um policial para Clovis. Não sei, senhor. Fiz o combinado, deixei-a aqui e fui embora. Realmente não sei se está armada. Penso que não deve estar, disse Augusto. Leandra não mede consequências, não deve ter noção da real dimensão de tudo isso. Mas é melhor mantermos distância. Primeiro vamos entrar, e se tudo estiver bem, vocês entram depois. Assim foi feito. Leandra, ao ouvir a voz de prisão, correu para perto de Nancy, segurou-a fortemente e ameaçou. Se alguém se aproximar eu mato essa garota. O policial recuou ao notar em sua mão um grande facão que ela exibia vitoriosa. Nancy, visivelmente assustada, gritou. Clara, eu não quero morrer. Eu não quero morrer. Estas palavras fizeram com que Clara corresse impetuosa em direção à irmã, sem pensar em nada que não fosse salvá-la. Essa atitude fez com que Leandra, nervosa, enfiasse a faca no abdômen de Clara, que caiu ao chão, sangrando. O policial, ágil, dominou Leandra e a algemou. Augusto e Hugo, sem demora, carregaram Clara, colocando-a no carro e deixando Sylvia com Nancy. Rumaram apressadamente para o hospital. Nancy, completamente desesperada, gritava pela irmã. Sylvia tentava acalmá-la, mas sem sucesso. Mãe, a Clara não pode morrer. Eu quero minha irmã, disse. Depois, olhou firmemente para Leandra e gritou com todas as forças que possuía. Eu odeio você, quero que apodreça na prisão, sua covarde, para que sirva de alimento para os vermes, porque você é um deles. Tanto os policiais quanto Sylvia se espantaram com a reação de Nancy. Nunca vi desse jeito, pensou Sylvia preocupada com sua reação. Falar dessa maneira, com esse ódio, não faz sentido, não condiz com sua maneira de ser. Abraçou a filha e a consolou. Nancy, não se entregue ao desespero, pois ele nos faz dizer coisas que estão fora das leis de Deus. Traga Jesus para o seu coração. Vamos orar para que Clara se recupere, que não corra o risco de morte. Enfim, minha filha, vamos provar a nós mesmos que cremos no amor de Deus. Sinto-me culpada, mãe. Foi para me salvar que ela se feriu, foi porque eu disse que não queria morrer. Você não tem culpa nenhuma, Nancy. É natural que estivesse com medo, qualquer um de nós estaria. Fique tranquila, tudo acabou. Nancy, mais calma, encostou sua cabeça no ombro da mãe e chorou. Os policiais admiraram-se com a postura de Sylvia e comentaram. É raro encontrarmos pessoas com esse entendimento. Leandra permanecia cabisbaixa. Entrou no carro da polícia sem dizer uma palavra. Depois de se acomodarem no carro, Nancy e Sylvia também partiram. Vilma, emocionada, recebeu Nancy em seus braços envolvendo-a com seu amor. E Clara? Perguntou notando sua ausência. Em poucas palavras, Sylvia colocou a par dos acontecimentos. Meu Deus, disse Vilma, proteja Clara, que ela se recupere. Vilma, sinto-me culpada. Mamãe diz que não sou, mas carrego a culpa dentro de mim. Nancy, a única culpada nessa história é a Leandra. É ela quem deve sofrer as consequências do ato infame que praticou, e ela vai pagar, pode acreditar. Ninguém transgride as leis de Deus sem sofrer reparação. Mas a culpa machuca a minha alma, exclamou Nancy. Nancy, é comum nos sentirmos desencorajados e até desesperados quando as coisas vão mal, mas não devemos esquecer que Deus age em nosso benefício,
principalmente nos momentos de dor e sofrimento. Não carregue nas costas a culpa que na verdade não tem. Se fizer isso, mais difícil será sua caminhada pela vida. O que eu faço? O que todos nós devemos fazer? Ore pela vida de Clara e confie na providência divina. Vou até o hospital, disse Sylvia. Você vai ficar bem, Nancy. Pode ir, mãe. Fico com Vilma. Estou mais calma. Vai tranquila, dona Sylvia. E, por favor, dê-me notícias do estado de Clara. Darei. Chegando ao hospital, Sylvia encontrou com Hugo e Augusto, que caminhavam de um lado para outro na sala de espera. Notando o nervosismo de ambos, ficou mais preocupada do que já estava. O que está acontecendo? Como está Clara? Ela está sendo operada de emergência, mãe, respondeu Hugo. A perfuração do facão foi profunda e provocou uma hemorragia. Meu Deus, exclamou Sylvia, ela corre risco de morte. Mãe, é uma cirurgia importante, demorada. Não sabemos nada por enquanto, só nos resta esperar e nos apegarmos ao amor de Deus. Vamos ter calma, dona Sylvia. Confiemos em que tudo dará certo. Tem razão, Augusto. Só nos resta aguardar. E Nancy, como está? Agora está bem, deixei-a com Vilma, que sabe acalmá-la. E Leandra? Perguntou Augusto. Foi encaminhada até a delegacia. Com certeza ficará detida, pois foi presa em flagrante. Meu Deus, o que ela fez é inacreditável, perdeu completamente a cabeça, a noção das coisas. Mas pagará por isso, afirmou Hugo, vou acompanhar de perto. Minha irmã correu o risco de morrer por causa da insanidade dessa louca. As horas passavam lentamente para eles que aguardavam por notícias. Após 5 horas de espera angustiante viram os médicos responsáveis pela cirurgia se aproximando. Então, doutor, correu tudo bem? Ela está bem? Podemos afirmar que a cirurgia foi um sucesso. A paciente ainda está sedada. Foi encaminhada para a unidade de terapia intensiva, mas está estável. Agora precisamos aguardar e ver como seu organismo reage. E essa espera é de quanto tempo? As próximas 72 horas que são importantes. Não podemos ainda dizer ou afirmar nada por enquanto, mas confiamos no melhor. Audiolivro realizado pelo canal Surya Chand Audiobook. Podemos vê-la? Por enquanto não. É melhor irem descansar, amanhã terão acesso a novo boletim. Qualquer mudança no estado dela seremos avisados, não? Claro. Fiquem tranquilos, qualquer coisa entraremos em contato. Obrigada, doutor. Saíram em silêncio, cada um guardando no coração o sentimento do medo de algo mais sério acontecer com Clara. Se eu perder Clara, não imagino o que possa acontecer comigo. Não saberei viver sem meu amor, exclamou Augusto. Não pense no pior, Augusto, disse Hugo. Como pediu o doutor, vamos confiar. Imaginar que amanhã estaria me casando com Clara, vivendo o dia mais feliz da minha vida e hoje, por conta de uma louca, estamos todos vivendo momentos de aflição e dor. Ao dizer a palavra casamento, Sylvia falou. Por falar em casamento, Augusto, precisamos avisar os convidados que devido ao acontecido o casamento terá de ser adiado. Tem razão, dona Sylvia, vou pedir aos meus pais que façam isso por mim, não tenho condições emocionais de falar sobre o assunto com quem quer que seja. Leandra conseguiu o que queria. Acabar com nossa alegria. Ela não acabou com o casamento de vocês, Augusto, ela adiou, pois, ele vai acontecer assim que Clara sair do hospital. Todos vão entender, serão solidários com a sua dor. O momento agora é de pensar na saúde de Clara, só isso deve nos interessar. Minha mãe tem razão, Augusto. Leandra terá muito tempo para refletir na cadeia sobre a leviandade que praticou, e verá por si mesma que ninguém acaba com o amor quando ele é verdadeiro. Despediram-se. Se souberem de alguma notícia, por favor, me avisem. Claro, Augusto, faremos isso. Augusto se dirigiu à casa de seus pais.
Lá chegando, encontrou-os conversando sobre o assunto. Olá, filho. Falávamos sobre o acontecido. Estou perplexa com a atitude de Leandra. Nunca imaginei que fosse capaz de ato tão cruel, afirmou Janete. Quem poderia imaginar, mãe? Como Clara está? Foi operada, agora é esperar os primeiros dias, que são os mais críticos. Filho, nunca quis seu casamento com ela, nunca escondi de você, mas acredite, também nunca desejei que isso tivesse acontecido. Para ser sincera, já havia me acostumado com a ideia da união de vocês e estou torcendo para que sejam felizes. Não guardo nenhuma mágoa ou sentimento em relação a ela ou sua família. O que acontece comigo é que sinto uma enorme dificuldade em aceitar sua irmã, não sei se é somente pela sua deficiência ou por ela mesma, o fato é que eu mesma não consigo entender. Augusto sentiu sinceridade nas palavras da mãe. De tempo ao tempo, mãe. Depois do nosso casamento, a proximidade ajudará a aceitá-la. A senhora perceberá o quanto Nancy é sensível, inteligente e muito carinhosa com as pessoas. O que eu queria pedir a vocês é que entrem em contato com os convidados, com o cartório e o Sr. Jonas comunicando o adiamento da cerimônia. Expliquem o que na verdade aconteceu e assim que Clara ficar totalmente recuperada realizaremos nossa união. Pode deixar, filho, eu e sua mãe faremos isso, não só com os nossos convidados, mas também com os da família de Clara. Obrigado, pai. Silvia não tem mesmo a menor condição de se ocupar com essa formalidade. Nancy está muito assustada, chora muito por causa da irmã que ela adora, enfim, estamos todos muito preocupados com Clara e ainda atordoados com o que aconteceu. A lei de Deus está escrita na consciência. Jesus é para o homem o tipo de perfeição moral a que pode aspirar a humanidade na Terra. Deus não o oferece como o mais perfeito modelo, e a doutrina que lhe ensinou é a mais pura expressão de sua lei, porque ele estava animado do Espírito Divino e foi o ser mais puro que já apareceu na Terra. Necessário se faz seguir o Divino Mestre para nos proteger das insanidades que habitam o coração sem Deus. Capítulo 20. Reconforto e consolo. Para quem sofre, o tempo parece estagnado no mesmo lugar, ou seja, no lugar onde existe a dor e a aflição. É como se a vida permanecesse no círculo de nós mesmos impelindo-nos a perceber somente as coisas nas quais colocamos nossa atenção e excluindo de nossa mente aquelas que não estão ligadas à dor que passamos. Silvia, nos dias que se seguiram à cirurgia de Clara, não conseguia se concentrar em nada que não fosse o medo de perder sua filha querida. Acreditando que Nancy já havia se recuperado, não lhe dava a devida atenção. Amanhã completa o tempo de espera, pensou, e saberemos ao certo como está Clara. Dona Silvia, ouviu a voz de Vilma, a senhora deveria ir ver Nancy. Ela está ardendo em febre. Febre? Desde quando, Vilma? Ela estava tão bem. Não, Dona Silvia, Nancy não está bem, há 2 dias chora continuamente, chama pela irmã, enfim, hoje, ao acordá-la percebi que está com febre. Vamos vê-la. Seguiram até o quarto de Nancy e encontraram-na em seu leito com uma expressão de angústia e medo. Filha, o que você está sentindo? Perguntou Silvia acariciando seu rosto. Por que está assim? Mãe, Nancy respondeu com certa dificuldade devido à febre alta que dominava seu corpo. Não quero perder minha irmã, quero ver Clara. Filha, primeiro vou chamar o doutor Jaime, depois conversaremos sobre isso. Está bem? Voltou-se para Vilma e solicitou. Por favor, Vilma, telefone para o doutor Jaime e peça-lhe que venha o mais rápido possível ver Nancy. Vilma foi e ao voltar falou para Silvia. Ele está a caminho, se a senhora me permite dizer, Dona Silvia, essa febre de Nancy parece mais uma reação emocional. O que ela viveu foi muito forte, além do que ela poderia suportar, sem contar o medo que sente de perder a irmã que adora. Também penso como você, Vilma, mas de qualquer forma é prudente que o doutor Jaime a examine. Ele é seu médico há muitos anos, conhece-a bem,
e a febre está muito alta. A senhora tem razão. Enquanto aguardavam a chegada do médico, Sylvia e Vilma conversavam sobre tudo o que acontecera e estava acontecendo na vida de todos. É hoje que a senhora vai saber ao certo o estado clínico de Clara. Sim. Vou me encontrar com Hugo e Augusto no fim da tarde e vamos até o hospital. Ela vai ficar boa, dona Sylvia. Jesus vai nos conceder essa graça. Assim espero, Vilma. Oro ao Pai para que isso aconteça. A senhora sabe o que aconteceu com a moça? Leandra? Sim. O que sei, Vilma, é que ficou detida. Segundo nosso advogado, ela não conseguiu autorização para aguardar o julgamento em liberdade, pois não é a primeira vez que comete um delito e foi pega em flagrante. Ela vai ter o que merece para aprender a respeitar as pessoas. Como existem pessoas que não conhecem limites, não, dona Sylvia. Isso é fruto dos sentimentos menores, que abrigam em seu coração, da ausência de Deus em sua vida, Vilma. Passam os dias ambicionando o que não lhes pertencem, entregam seu egoísmo e ao orgulho de se acharem superiores aos outros, enfim, em vez de trabalharem, lutarem para conquistar o que desejam, preferem ferir o próximo roubando-lhe o que de direito lhe pertence, e isso vale para todos os modos de crimes, pois quando o mal germina no coração das pessoas elas perdem o sentido do amor, do respeito e da própria vida. Assim que ouviu o som da campainha, Vilma correu para receber o doutor. Após os cumprimentos, Jaime tomou ciência de todos os fatos que influenciaram de maneira agressiva o emocional de Nancy. Vou examiná-la com cuidado, dona Sylvia, depois conversaremos. Sylvia e Vilma aguardaram ansiosas o resultado da avaliação de Nancy. Dona Sylvia, clinicamente falando, não encontro nada que possa originar essa febre, o que me faz supor que não passa de uma reação emocional de alto grau. Vou receitar um medicamento para controlar a febre e quero que ela fique em observação. Qualquer mudança do quadro, por favor, avisem-me. Segurou paternalmente a mãozinha atrofiada de Nancy, beijou-a com carinho e lhe disse: Nancy, o que na verdade você deseja? Quero ver minha irmã, ver com meus próprios olhos como ela está. Tenho medo de que ela morra e me deixe, doutor. Nancy, falou o médico gentilmente, não podemos contrariar os desígnios de Deus. Somente Ele sabe o dia que vamos partir desta vida, mas acredito que não seja o momento da partida de Clara, avaliando o que sua mãe me contou, e já tendo passado as horas mais críticas após a operação sem que nada surpreendesse os médicos que a tratam, creio que tudo deva estar caminhando para sua recuperação. É preciso dar tempo ao tempo, porque tudo segue o ritmo natural das coisas. O senhor acha mesmo? Acho. Mas então por que não posso vê-la? Sylvia se antecipou. Doutor, hoje completam as 72 horas que os médicos disseram ser importantes para sua avaliação, porque são as mais difíceis para a reação do organismo. Ela está ainda na unidade de terapia intensiva e assim que ela for liberada para o quarto Nancy poderá ir vê-la, assim como todos nós. Ouviu, Nancy, o que sua mãe disse? É preciso ter paciência, respeitar o tempo de cada organismo para se recuperar das agressões recebidas. Mas ela corre o risco de morrer? Nancy, respondeu o médico, todos nós corremos o risco de morrer, porque viver é correr o risco de morrer. Mas como já disse, somente Deus determina esse dia. Devemos sempre ter fé no amanhã e viver com alegria todos os dias da nossa vida, fazer o bem, amar as pessoas plenamente como se fosse o último dia, porque amanhã elas podem ir embora e nós também, mas isso não significa trazer para nossa mente, para nossos dias, a morte, mas sim a vida. Você consegue me entender? Consigo, doutor. Então traga a vida para seu corpo, e espere a volta de Clara com fé e confiança no nosso Pai que está no céu. A maneira que você pode ajudá-la é enviando-lhe as energias salutares de saúde. Filha, assim que Clara puder receber visitas eu a levarei para vê-la. A senhora promete? Prometo. Assim que se despediram do médico, Vilma administrou o medicamento a Nancy que,
Mais confiante, adormeceu. Vilma, falou Silvia, nunca poderia imaginar viver uma situação tão conflitante. Tudo isso vai passar, dona Silvia, nada é para sempre. Silvia foi ao encontro de Hugo e Augusto. Eles a aguardavam na recepção do hospital. Já conversaram com o médico? Perguntou assim que os viu. Ainda não, mãe. Aguardávamos a senhora. Como está Nancy? Com poucas palavras Silvia colocou-os a par do que acontecera com a menina. Meu Deus, disse Augusto, nunca vi uma irmã ser tão ligada à outra. Clara sempre foi a pessoa mais chegada em Nancy. Augusto, trata-a como a uma filha, é sincera, melhor do que o que sua mãe. Nancy tem toda a razão do mundo para amá-la como a ama, até a volta que ela deu na própria vida foi estimulada por Clara. Enquanto todos nós a fechávamos em casa imaginando estar protegendo-a do mundo, Clara nos mostrou que ali estava o maior engano, que Nancy precisava era exatamente do contrário. Participar da vida que pulsa incessantemente fora das paredes de nossa casa. Esse é um erro comum cometido pelas pessoas que têm um filho especial, não, dona Silvia? Muitas não permitem que o filho desenvolva os outros sentidos, supere a si mesmo, encontre uma motivação para viver e se incluir no mundo. É verdade, Augusto. Eu cometi esse engano, mas graças a Clara acordei para a realidade, e hoje Nancy vive em harmonia com seus talentos, usa o dom que Deus lhe deu. A facilidade de se expressar e se comunicar com as pessoas. Foram interrompidos pela chegada do médico. Boa tarde, cumprimentou-os gentilmente. Boa tarde, doutor. Esperamos que tenha boas notícias para nos dar. O quadro de Clara melhorou sensivelmente e acreditamos que se continuar se desenvolvendo assim em 3 ou 4 dias poderá ser removida para o quarto. Graças a Deus, exclamou Silvia. Que notícia boa, doutor, deixou-nos mais confiantes. Se quiserem poderão vê-la. Queremos sim, responderam quase ao mesmo tempo. Assim, seguiram o médico. Ao ver Clara ainda sonolenta, ligada a tubos de oxigênio, soro e medicamentos, Silvia, Hugo e Augusto sentiram forte angústia no peito. Minha querida filha passando por esse sofrimento por conta de uma pessoa sem caráter que trata o próximo como se não fosse nada. Se eu não acreditasse na lei de ação e reação faria justiça com as minhas próprias mãos, pensou Silvia. Como se sentisse o pensamento da mãe, Hugo disse baixinho. Mãe, não se entregue a pensamentos negativos de rancor ou vingança, pois o ofensor sofre muito mais do que o ofendido, não é isso que sempre ouvimos Vilma afirmar? Sei disso, filho, mas dói muito ver a Clara nesse sofrimento, ela não merece. Dona Silvia, pediu Augusto, vamos agradecer a Deus por ter preservado a vida dela. Agora isso é o que mais importa, vamos tirar Leandra da nossa vida, pois ela escolheu seu caminho e é ela quem vai colher os espinhos dessa estrada de inconsequências. Silvia abraçou Augusto dizendo. Vocês têm razão, foi apenas um momento de muita dor. Augusto, quero que saiba que quero muito bem a você e lhe agradeço o amor que sente pela minha filha, ainda serão muito felizes. Obrigado, dona Silvia, eu também a respeito e lhe quero muito bem. Atendendo ao pedido da enfermeira retiraram-se. Assim que Clara for para o quarto quero trazer Nancy para vê-la, ela está muito ansiosa. Está certo, mãe. Os dias previstos pelo doutor passaram, e Clara foi transferida para o quarto, apesar de ainda exigir cuidados rígidos e constantes a sombra da morte não a assombrava. Ao saber que a filha não corria mais risco de morrer, Silvia chorou de alegria e agradeceu ao pai pela bênção recebida. Mas uma vez a vida mostrou que ninguém pode ir contra o desejo do Criador, Senhor da vida de cada criatura. Foi de sua vontade que Clara vivesse para seguir sua caminhada terrena, cumprindo a tarefa para a qual veio ao mundo físico. A leviandade de Leandra não conseguiu separar Clara e Augusto, porque o amor que os unia estava dentro dos planos divinos. Assim como as marés avançam e recuam,
A tristeza pode se tornar um sentimento de ontem se permitirmos que a alegria esteja presente no nosso hoje. O que realmente importa é não naufragarmos no desespero que nos domina, perdendo a fé e a confiança no Criador, porque, a partir do momento que isso acontece, a esperança se vai. Nancy não conseguia mais esperar o dia de poder ver a irmã. A alegria tomou conta de seu coração quando Sylvia avisou: "Filha, hoje você vai visitar Clara." "Verdade, mãe?" "Sim. Depois do almoço vamos ao hospital. Hugo está nos aguardando." "E a Vilma também vai?" "Você acha que não quero ver Clara? Estou tão ansiosa quanto você." "Vilma, no fim da tarde você volta com Nancy. Vou passar a noite com Clara." "Tudo bem, dona Sylvia. Conte comigo sempre, inclusive se precisar ficar com ela durante a noite." "Obrigada, Vilma." "Pode ser que isso aconteça. Não sei por quanto tempo Clara ficará hospitalizada." Nancy não conseguia segurar a ansiedade. Assim que chegaram ao hospital não pôde deixar de chamar a atenção das pessoas, como sempre acontecia em todos os lugares a que ia. "Filha, não se importe com os outros, pois eles não fazem por mal. É natural que você lhes cause surpresa, afinal, é uma linda menina." "Apesar de..." completou Nancy, "Mãe, essa questão está superada. O que me importa na verdade é ver Clara, confirmar que ela está bem e que não corre mais nenhum risco. É bom que me vejam, assim tomam consciência de que as coisas acontecem porque ninguém é o centro do universo nem tão puro que não tem uma história por trás de si." "Filha querida", exclamou Sylvia abraçando-a. Antes de entrarem no quarto, a enfermeira avisou que por orientação do médico não deviam deixar a paciente cansada. "Não se preocupe", respondeu Nancy, "queremos o bem dela, nada faremos que possa prejudicá-la de alguma forma." Entraram em silêncio. Clara estava de olhos fechados, mas assim que percebeu a presença de Nancy pelo barulho peculiar de sua cadeira de rodas, abriu os olhos e as duas irmãs, sem dizer uma só palavra, apenas olhando-se, choraram de emoção. "Por favor, minha filha", disse Sylvia a Clara, "não se emocione, você está ainda debilitada, e o médico pediu que não a cansássemos." Com voz ainda fraca, Clara disse baixinho: "Aproxime Nancy de mim. Eu tive medo de perdê-la, Clara. Minha vida não tem sentido se você não estiver presente. Você se arriscou para me defender. Porque eu a amo muito, Nancy. Também não conseguiria viver se alguma coisa acontecesse com você." Sylvia e Vilma estavam emocionadas por presenciar o sentimento bonito que as unia. "Com certeza são almas afins, dona Sylvia, unidas pela afeição sincera. Da discórdia nascem todos os males humanos, da concórdia resulta a felicidade", comentou Vilma com emoção. "Os laços de simpatia são conquistados por meio de várias reencarnações. É esse amor que um dia o homem deverá sentir por toda a humanidade." Após a visita ao hospital, Nancy pôde constatar que Clara realmente estava se recuperando e isso a deixou mais tranquila e confiante. Sabia que demoraria alguns dias para que a irmã retornasse à sua casa, mas não se importava, pois ela voltaria. Sempre que se lembrava de Leandra pensava: "Não adiantou nada, sua malvada. Estamos todos bem, enquanto você amarga a dor da prisão. Esse é o fim dos que se julgam poderosos, superiores às leis de Deus." Clara se recuperava, a cada dia apresentava melhora, para a alegria de todos. Ao findar de 20 dias, retornou à sua casa. Ao entrar no ambiente onde nascera, lugar que guardava suas lembranças da infância, da adolescência e os sonhos de felicidade ao lado de Augusto e de sua família, Clara deu vazão ao sentimento que durante o tempo de internação dominava seu coração. Chorou muito. "Por que está chorando, minha filha? O momento é de alegria. Você volta à nossa casa viva, com saúde, pronta para retomar seus objetivos, prosseguir sua caminhada ao nosso lado. Isso é a maior bênção que podíamos receber de Deus." "Eu sei, mãe, e peço que me desculpe,
mas estou apenas exteriorizando o que durante todo esse tempo avassalou minha alma, jogou-me no medo, na dor, na falta de entendimento de tanta crueldade. Preciso colocar para fora o que me perturba. Depois que tudo estiver devidamente compreendido, estarei pronta para a vida, mas necessito desse tempo. Está bem, minha filha, nós a compreendemos. É natural que seja assim, afinal, tudo foi inesperado e conflitante, mas vai passar porque tudo passa na vida, somente Deus não passa e só precisamos dele para viver. Abraçou a filha deixando-a que colocasse para fora toda sua mágoa por meio de suas lágrimas. Mãe, e Augusto? Por que não está aqui? Estou aqui sim, meu amor, ouviu a voz do namorado que a beijando lhe entregou um lindo ramalhete de flores. Meu amor, exclamou Clara emocionada. Abraçaram-se por longo tempo. Augusto segurou a mão de Clara e lhe disse: Meu amor, você ainda quer se casar comigo? A resposta de Clara foi um beijo apaixonado. Em algum momento você duvidou? Agora, mais do que nunca, sei que quero você, Augusto, com todo o amor do meu coração. Então vamos retomar nossa vida do mesmo lugar onde paramos, ou seja, do nosso casamento. Olhou para Silvia e perguntou: Podemos marcar nova data, dona Silvia? Evidente que sim, Augusto. Peço-lhe apenas que espere Clara estar bem recuperada para viver a felicidade que merece. Espero o tempo que for necessário. E quanto a você, cunhadinha, tenho sua aprovação? Perguntou Augusto. Sim. Tudo que for para a felicidade de minha irmã eu aprovo. Posso lhe dar um beijo de cunhado? Pode. Augusto pegou-a no colo e beijou seu rosto com carinho. Quero ser seu amigo, Nancy, e tenha certeza de que jamais vou interferir na sua amizade com Clara, pois o sentimento que as une é muito bonito. Eu sei, e é por esse motivo que aprovo a união de vocês, Nancy respondeu feliz. Os sofrimentos físicos preservam o ser contra os excessos, incentivando-o ao cuidado com o próprio corpo, desperta o instinto de conservação e ao mesmo tempo ativa a inteligência, impulsionando a pesquisa em busca do bálsamo, da solução para limitar-lhe os efeitos. Emmanuel denominador, realidade para o sofrimento do espírito e dor, ilusão para o sofrimento físico em geral. Mas toda dor física é um fenômeno, enquanto a dor moral é essência. No entanto, aquele que suporta com fé encontra no amparo dos mensageiros espirituais o reconforto, o consolo e a esperança. Capítulo 21. O caminho do bem. O tempo passou. O dia tão esperado por Clara e Augusto chegou. O local lindamente enfeitado esperava a chegada da noiva, que estampava a felicidade merecida em seu rosto. A cerimônia singela, as palavras simples ditas com emoção tocaram sobremaneira o coração de quantos assistiam à união de dois corações que, enfrentando a dor, realizavam naquele instante o sonho alimentado durante tanto tempo. O sonho da felicidade. A maneira como encaramos a vida faz toda a diferença. Se nos prendermos ao sofrimento sem deixar que o raio de sol novamente brilhe no coração, impediremos que a alegria retorne dando novamente coragem para recomeçar. Não se deve cair na tristeza permanente, pois os tristes sempre acham que o vento geme, enquanto os alegres acham que ele canta. E é no embalo do canto dos ventos que trazemos a energia salutar, porque o mundo é como um espelho que devolve a cada pessoa o reflexo de seus próprios pensamentos. O dia parecia encantado tal a magia que envolvia o coração de Clara e de Augusto. A sombra se fora dando lugar à claridade plena do amor verdadeiro que uniu os dois. Ambos sofreram, mas venceram, deram prova de que a vontade de Deus nunca vai nos levar aonde a graça de Deus não vai nos proteger. O sonho foi realizado e a vida seguiu seu curso natural. 8 meses se passaram desde o casamento de Clara e Augusto. Janete, que tanto relutara em aceitar a presença de Nancy em sua vida, hoje era sua amiga e passava uma tarde por semana ao seu lado, ouvindo-a dizer coisas que para ela pareciam ficção. Mas será que essa vida de que você tanto fala existe mesmo, Nancy?
Parece muito fantasiosa para ser real, disse Janete provocando o sorriso da menina. Dona Janete, quando nos despojamos do nosso corpo físico precisamos ir para algum lugar e qualquer que seja este lugar, ele pertence à vida espiritual. A partir do instante em que nos libertamos, passamos a ser espíritos e, como espíritos não seremos mais vistos pela grande maioria das pessoas aqui na Terra. Uma porcentagem pequena dotada de sensibilidade mediúnica consegue ver os espíritos, mas a maioria, como disse, não consegue. Tudo bem, mas daí a ter tudo igual aqui na Terra já acho um pouco demais. Igual não é bem o termo, disse Nancy, porque lá é tudo muito superior. A Terra é uma cópia imperfeita do que é a vida na espiritualidade, entretanto, encantamo-nos sobremaneira com tudo o que vemos sem imaginar o quanto a versão espiritual pode ser melhor e mais adiantada. Meu Deus, Nancy! Onde é que você aprende todas essas coisas? Nas orientações dos bons espíritos, nos livros da codificação espírita, nas reuniões que frequentamos. Enfim, Dona Janete, aprendo simplesmente vivendo, abrindo-me para novos conhecimentos sem preconceito ou vergonha de me assumir como espírita. Nunca imaginei que você tivesse essa sabedoria, afinal. Afinal sou uma pessoa especial, não é mesmo, Dona Janete? Não é isso que ia dizer. Mas foi isso que eu entendi. Dona Janete, meu corpo possui limitações, mas meu cérebro muito pouco, portanto, tenho condições de entender o que ouço e me expressar de uma maneira que as pessoas que me ouvem possam compreender meus pensamentos, por meio das minhas palavras. Janete olhou para Nancy, pela primeira vez com um pouco mais de compaixão. Eu estava muito enganada em relação a você, Nancy, e lhe peço que me perdoe por todas as vezes que a magoei, disse escondendo com palavras doces o que na verdade sentia. Por favor, Dona Janete, por que pedir desculpas? Falou Nancy sem sequer imaginar que escutava palavras vãs. Naqueles momentos, era o que a senhora poderia me oferecer, hoje possui muito mais para dar, pois seu coração aceitou de verdade que as pessoas são diferentes umas das outras e nem por isso são melhores ou piores, são apenas diferentes. Saiba que a única diferença que podemos e devemos evitar é a falha de caráter. O desejo egoísta de manipular as pessoas com o único intuito de realizar os próprios sonhos, porque tudo isso é uma decisão nossa, podemos escolher qual caminho percorrer. Já as diferenças físicas estão inseridas na nossa história, não sei lhe explicar porquê, mas sei que estão. Janete impressionou-se com a lucidez de Nancy. Sylvia, sua filha deve ser mesmo uma pessoa especial. Eu sei que é. Janete. Embora tenha demorado a perceber isso, agradeço a Deus por ter permitido que eu acordasse e conseguisse enxergar quem é na verdade a pessoa que de uma forma ou de outra traz em seu corpo a deficiência. Fiquei por muito tempo escondendo o brilho de Nancy, mas felizmente abri os meus olhos. Ouvindo as palavras de Sylvia, Janete viu passar por sua mente todas as vezes que imprudentemente atingiu Nancy com sua irresponsabilidade em relação ao seu próximo. Perdi-me várias vezes na minha extrema vaidade de me achar superior, pensou. Hoje posso desfrutar da companhia de pessoas que realmente me aceitam e não posso perder esse convívio que me aproxima do meu filho, mesmo que para mim seja difícil aceitar tudo isso. A vida futura é um dos princípios básicos da doutrina espírita, realidade comprovada pela observação. Kardec afirma. O sentimento instintivo que anima o homem a esperar a vida futura tem fundamento nas raízes que traz no espírito, na vaga lembrança do que sabe, do que viu em seu estado espiritual. Crer em Deus, sem admitir a vida futura seria um contrassenso. O sentimento de uma existência melhor está no foro íntimo de todos os homens. Deus não o colocou aí em vão. A consequência da vida futura é a responsabilidade de nossos atos. A razão e a justiça nos dizem que, na repartição da felicidade a qual todo homem aspira, os bons e os maus não podem ser confundidos. Deus não pode querer que uns gozem, sem pena, de bens aos quais os outros não atingem senão com esforço e perseverança.
O dia amanheceu sombrio devido ao forte nevoeiro que atingia a cidade. Tudo se mostrava cinzento. Vilma entrou no quarto de Nancy com o intuito de acordá-la. Já é tarde, pensou. Nancy nunca demorou tanto para acordar, deve ser esse friozinho que faz dormir até essa hora. Aproximou-se da janela, abriu as cortinas e delicadamente chamou por Nancy, que permaneceu quieta sem demonstrar nenhuma reação. Vilma estranhou, pois Nancy sempre o acordava ao primeiro chamado. Querida, vamos levantar. Sei que o dia está convidativo para permanecer na cama, mas já é tarde, é preciso levantar. Não obtendo resposta, Vilma sentiu um pressentimento estranho de que alguma coisa não estava bem com Nancy. Não era o seu costume aquela reação. Olhou mais atentamente e, assustada, notou que Nancy estava muito pálida, muito quieta e muito estranha. Saiu apressadamente e chamou por Clara que, entrando com pressa em seu quarto, teve um pressentimento muito forte de que algo muito triste havia acontecido. Não querendo se precipitar em assustar sua mãe, ligou imediatamente para o doutor Jaime, que assim que a viu não teve dúvida. Nancy havia partido. Deixar o mundo terreno com suavidade, da mesma maneira que vivera. O impacto da notícia deixou Clara fora de si. Não pode ser, exclamou inconformada, não pode ser que minha irmãzinha nos deixou. Como não percebemos que alguma coisa estava errada com ela ontem à noite? Clara, disse Jaime, ontem ela devia estar bem, sem nada que despertasse suspeita. As coisas são assim, seu coração sofreu um infarto fulminante, foi embora sem nada perceber ou sofrer. Eu deveria ter ido, disse Silvia, os filhos não devem morrer antes dos pais. O que será de mim agora sem minha filhinha? Mãe, falou abraçando Silvia, ninguém pode contrariar os desígnios de Deus. Se ele achou que era a hora de Nancy partir, quem somos nós para questionar o que na verdade não entendemos, ou seja, a morte? Vilma, abalada, tentava confortar a família de Nancy, apesar de sentir imensa dor em seu coração. É uma bênção do Senhor sair de vida física sem sofrimento como aconteceu com Nancy, afirmou Jaime. É verdade, Dona Silvia, nosso sofrimento é grande, mas devemos nos confortar sabendo que Nancy nada sofreu, morreu como sempre levou a vida, com serenidade, concordou Vilma. Assim que Janete soube da ocorrência, foi com Pedro para a casa de Silvia. Demorei tanto para me encontrar com essa menina especial e justamente quando isso acontece, ela nos deixa, lamentou Janete. É verdade, mãe. Nancy era realmente uma pessoa especial, convivendo com ela nesses últimos meses entendi por que Clara amava tanto, afirmou Augusto. A despedida de Nancy provocou profunda emoção em todos. Aquele corpo atingido pela deformidade quase extrema, não condizia com a serenidade do rosto de Nancy, que parecia estar sorrindo. Clara não conseguiu se afastar um só instante, permaneceu ao lado do corpo da irmã que amava até o momento da separação. Acompanhada por todos os presentes, orou: Senhor, receba minha irmã em seu reino de glória. Dê a ela e a nós a compreensão de que a separação se faz necessária. Não nos deixe cair no desânimo dos que não têm fé, mas que saibamos agasalhar em nosso coração a certeza de que nada se acaba com esse desenlace. A dor e a saudade marcam profundamente nossa alma de tristeza, mas também de certeza que, assim como ela, nós estaremos amparados pelo seu amor, porque a distância vai nos separar por algum tempo, mas o amor vai nos unir pela eternidade. Ninguém conteve as lágrimas. Em meio à comoção geral, o pequeno corpo de Nancy foi sepultado. Encerrava-se assim a participação de Nancy no mundo terreno. Agora ela retomava seu lugar no reino de Deus, levando a satisfação de ter cumprido sua tarefa, resgatado seu passado de erros e enganos. Suportar o peso da consequência de sua leviandade do pretérito e ficar a quite com a lei de causa e efeito. Joana de Ângeles nos elucida. Os sofrimentos humanos de natureza kármica podem apresentar-se sob dois aspectos que se complementam: provação e expiação.
Ambos objetivam educar ou reeducar, predispondo as criaturas ao inevitável crescimento íntimo, na busca da plenitude que as aguarda. A magia do tempo silencia a dor e o sofrimento se ameniza. Os dias que no primeiro momento caminhavam lentos e cheios de angústia pela saudade de Nancy, foram aos poucos trazendo novamente a tranquilidade na casa de Sylvia.